Queridos, a paz do Senhor Jesus, eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Eu quero meditar em uma reflexão bíblica, em um texto bíblico, que se encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, que vai dizer assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E uma das coisas interessantes que eu aprendo aqui e gostaria de compartilhar com você é que vivemos em dias de muita preocupação, muitas tensões nervosas, muitas ansiedades com o futuro e muitas vezes tira até a nossa paz, chamada paz. Mas o que eu quero dizer para você é que Pedro, com muita sabedoria, ele nos ensina que lançando sobre ele, sobre quem? Sobre o Senhor, porque ele tem cuidado de vós. E uma das coisas que eu quero compartilhar com você é que temos tantas decisões a tomar: trabalho, família, saúde, finanças. E Jesus ele nos convida a entregar todo o nosso coração, nossa ansiedade, nosso fardo sobre ele. E uma das coisas que eu compreendo que lançar sobre ele significa colocar sobre alguém um peso que já não conseguimos suportar. E é interessante que quando a gente observa, a gente vai entender que a oportunidade exata de termos tranquilidade e paz é na pessoa de Jesus. Quando a gente observa e compreende que Deus sabe das nossas lutas, dos nossos pensamentos, quando ninguém vê, muitas vezes o turbilhão dos problemas, ansiedade, preocupação, tanta gente que para conseguir dormir precisa tomar um medicamento de psicotrópico tarja preta, tarja vermelha, um medicamento para que venha ajudar na dopamina, para que você consiga dormir, para que você consiga relaxar a mente. Mas eu quero lhe dizer, lance sobre Jesus toda a tua ansiedade. E uma das coisas que eu aprendo é que a ansiedade não precisa dominar o meu e o teu coração. Porque na medida que eu permito que a ansiedade venha dominar o meu coração, eu estou dizendo para o meu sentimento que todas as situações da minha vida estão em suas mãos. E eu entendo que sentir preocupação faz parte. É até uma situação humana, mas Deus não quer que vivamos presos ao medo. Uma das coisas que é interessante é que quando entregamos nossas inquietações ao Senhor, encontramos, sabe o quê? Descanso espiritual. Você tem descansado espiritualmente? Ou você está tentando sobreviver a cada dia? Cada dia é um embate, cada dia é uma luta, cada dia é uma... Não, calma, calma. Quem é que tem o controle do teu dia? É o Senhor. Se Deus permitir, amanhã nos acordaremos, nos levantaremos, iremos trabalhar ou estar em casa. Mas isso não depende de mim, não depende de você. Então, para que se preocupar com o amanhã? Viva o hoje, viva o agora. Viva agradecendo a Deus por cada minuto. Quantas pessoas queriam ter a vida que você tem, ou no mínimo, a saúde que você tem, ou no mínimo, ter a família que você tem, ou no mínimo, poder respirar sem precisar de um maquinário de oxigênio. Eu quero dizer para você, descansa a tua alma.
Por que tanta inquietação? Se Deus quiser, vai se resolver. E se Ele não quiser, Ele é Deus do mesmo jeito. Uma das coisas que eu quero que você coloque na sua mente é que Deus cuida de nós em cada detalhe. É, de cada detalhe. Não atropele a vontade, o propósito, o querer e o efetuar de Deus na tua vida. Uma das coisas que a gente precisa entender é que às vezes pensamos que Deus age só. E muitas vezes Ele nos deixa fora das situações. Não. Ele quer compartilhar, Ele quer que a gente também compartilhe. Ele quer que eu e você seja assim, olha, com Ele, ó. Apresente a Ele as tuas dificuldades, as tuas ansiedades, o que te incomoda. Apresente ao Senhor. Descansa a tua alma. Pessoas que ficam presos ao passado, pessoas que ficam presos no amanhã, uma coisa que nem chegou ainda. Tudo é permissão de Deus. Tudo é vontade de Deus. Uma das coisas que eu quero aprender contigo é que a gente precisa entregar ao Senhor a nossa vida, a nossa oração, a nossa intimidade. Uma das coisas que Pedro fala é que a oração é um lugar de entrega. Quando você se ajoelha, ou sentado, ou deitado, e você está orando, que fecha seus olhos e medita e começa ali com a tua alma falando ao Senhor, ali é uma entrega sua ao Senhor. Você está dando a Ele a prioridade da tua vida, da tua casa, da tua família, do teu trabalho, da tua saúde, de tudo. Entregar ao Senhor é confiar, é descansar. Não tome de volta aquilo que você entregou. Ele vai resolver, ele vai agir por você, ele vai agir. E uma das coisas que a gente precisa compreender é que toda vez que oramos, estamos dizendo: Senhor, isso está pesado demais para mim, mas não é pesado para ti. Então descansa. Está na mão de Deus, vai dar certo. Lembra da multiplicação dos pães? Isso é para uma nova mensagem, é para uma outra reflexão. Mas eu quero te dizer, multidão. Os discípulos dizem a Jesus e falam assim: olha, mestre, despede o povo, porque já está entardecendo. Jesus diz: epa, dai voz de comer. Os discípulos não tinham nada. Andava com Jesus, mas não tinha nada. E o que é que Jesus diz? Mande sentar. Aí quem aparece em cena? Uma criança sem nome, sem filiação, sem lugar de moradia, está em meio à multidão, 5 pães e 2 peixes, suficiente para o seu próprio lanche. Mas quando os pães chegam na mão dos discípulos, ainda é 5 pães e 2 peixes. Quando chega na mão de Jesus, ainda é 5 pães e 2 peixes. Mas quando se ora apresentando aos céus, aí o milagre acontece. Enquanto os pães e peixes estavam na mão da criança, eram 5 pães e 2 peixes. A matemática na mão dos homens é 5 pães e 2 peixes. Mas quando chega na mão da pessoa certa, aí o milagre começa a acontecer. Jesus pega os 5 pães e 2 peixes e apresenta aos céus. Ali começa a ver o milagre. Ali. E todos se alimentaram, porque foi entregue a Jesus. E eu quero dizer para você, entrega o teu coração, o teu problema, a tua ansiedade na mão da pessoa certa. Vai ter resposta de Deus, vai ter guarida. Descansa em Deus, levanta a cabeça. Ei, lança sobre ele toda a tua ansiedade. Por quê?
Ele tem cuidado de você, viu? Deus te abençoe. Abençoe sua casa, abençoe sua vida, abençoe a sua família e saiba, lance sobre ele o teu problema, a tua ansiedade. Ele tem cuidado de vós. Paz, Senhor.